Era fim de tarde quando Ronaldinho saiu discretamente do evento beneficente em que havia feito uma breve aparição. O salão estava lotado, cheio de câmeras, sorrisos forçados e palavras bonitas. Mas algo dentro dele estava inquieto. Um peso estranho no peito, como se o mundo estivesse suspenso por um fio invisível. Caminhou pelas ruas de paralelepípedo da parte antiga da cidade, buscando silêncio. O céu cinza refletia o que ele sentia. Uma calma que não era paz. Uma saudade que não tinha nome. Passando por uma pequena capela de esquina, notou a porta entreaberta e uma vela acesa no altar. Um cartaz discreto na entrada dizia: Missa de sétimo dia, José N. Nenhuma foto, nenhum sobrenome, nenhuma flor. Por algum motivo que ele mesmo não soube explicar, Ronaldinho entrou. O interior da capela estava quase vazio. Uma senhora de véu preto rezava sentada no fundo. O padre ajustava as velas diante do caixão fechado e murmurava algo em latim. O ambiente carregava aquele silêncio espesso que só os velórios sem testemunhas têm, uma espécie de despedida solitária, sem ecos nem lembranças. Ronaldinho se sentou discretamente no fundo, abaixou a cabeça e fechou os olhos. Tentava rezar, mas sua mente vagava. Foi então que o padre se aproximou do caixão com um pequeno envelope pardo nas mãos. Olhou em volta, apenas Ronaldinho e a senhora. Caminhou até ele. Com licença, o senhor o conhecia? Perguntou com delicadeza. Ronaldinho hesitou. Não, eu só. Entrei. O padre fez um gesto com a cabeça e estendeu o envelope. Então talvez isso seja para o senhor. Ele pediu que fosse entregue a um homem chamado Dinho. Se ele aparecesse. Ronaldinho gelou. Como é? Disse, quase sem voz. Está escrito no envelope. Se Dinho aparecer, entregue a ele. Ele pegou o envelope, trêmulo. Sua respiração ficou rasa. Dentro havia uma única fotografia dobrada ao meio. Quando abriu, o tempo parou. Era ele, com talvez 8 ou 9 anos de idade. Vestia uma camiseta amarela desbotada, os cabelos despenteados. Ao lado dele, ajoelhado no chão de terra batida, estava um homem mais jovem, de barba por fazer e sorriso largo. Os dois sorriam para a câmera. O mais estranho, ele não reconhecia o homem, nem a paisagem ao fundo. Mas a imagem era real. A caligrafia no verso da foto era ainda mais impactante. Dinho e eu no campo da vila, 1995. Me perdoa, sobrinho, sobrinho. Ronaldinho sentiu o chão escapar. Quem era esse homem? Perguntou ao padre a voz trêmula. Pouco se sabe. Ele apareceu há alguns anos. Vivia pelas ruas, mas era educado. Chamava-se José, mas nunca deu detalhes do passado. Quando adoeceu, foi levado a um abrigo e depois a um hospital. Deixou esse envelope e uma única vontade, que se por acaso alguém chamado Dinho aparecesse, a foto fosse entregue. Ronaldinho olhava fixamente para a imagem. Sobrinho? Aquilo não fazia sentido. Ele conhecia todos os tios, todos os primos. Ou achava que conhecia. Saiu da capela com a fotografia nas mãos. A cabeça fervilhava. Quem era José? Por que o chamava de sobrinho? Como tinha aquela foto? E por que guardou isso por tantos anos, a ponto de pedir que fosse entregue a ele após a morte? Andou por horas sem rumo. A cidade parecia mais silenciosa. Ou talvez fosse apenas o barulho dentro dele que abafava tudo. Chegou em casa e trancou a porta. Sentou-se no chão da sala. Espalhou a foto, o envelope, suas lembranças. Fechou os olhos. Tentou lembrar de algo. Um rosto, uma história, uma visita, qualquer detalhe. Mas nada vinha. Apenas um vago sentimento de familiaridade. Como quando se sonha com alguém que se sabe importante, mas cujo rosto nunca se vê com clareza. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou encarando a foto por horas. Virava, lia, examinava o fundo da imagem. Uma trave de madeira quebrada, uma bola de couro antigo e atrás, uma casa com um muro de tijolo aparente. Nada que reconhecesse com certeza. Mas uma coisa era clara. Aquele homem sabia quem ele era e o chamava de sobrinho. Na madrugada, Ronaldinho abriu o armário onde guardava os poucos objetos da mãe. Vasculhou cartas, documentos, agendas antigas. E então, entre os papéis amarelados, achou algo inesperado. Um cartão de Natal de muitos anos atrás, com uma frase escrita à mão. Para Maria das Graças, com carinho, Zé. Zé. O mesmo nome do morto. Ele fechou os olhos, engolindo em seco. Talvez o passado tivesse muito mais do que ele sempre acreditou, e talvez ele nunca tivesse conhecido a história real da própria família.
Ronaldinho passou a manhã seguinte em silêncio, sentado à mesa da cozinha, com a fotografia pousada à sua frente. O café esfriava, intocado, o mundo girava lá fora, mas dentro dele tudo havia parado. Aquela palavra ainda ecoava. Sobrinho! Como podia ser? Por que ninguém da família nunca mencionou um homem chamado José? Seria mesmo seu tio? E se fosse, por que foi apagado da história? Ele pegou o celular e ligou para o irmão mais velho, Assis. Você lembra de algum parente chamado José? Perguntou direto. José? Assis pensou por alguns segundos. Não me vem ninguém à mente. Por quê? Ontem fui parar num velório. Um homem que morreu sozinho. O padre me entregou uma foto. Uma foto minha com ele. E atrás está escrito: Me perdoa, sobrinho. Assis ficou em silêncio do outro lado da linha. Tem certeza disso? Tá aqui na minha frente. Olha, a única coisa que me lembro é que, quando eu era pequeno, ouvi nossa mãe brigando com o avô. Ela dizia algo como: ele era só um menino, não merecia ser expulso assim. Mas eu era criança, não entendi nada. Ronaldinho apertou os olhos. Expulso? Sim, mas isso foi há muito tempo. Talvez fosse esse tal José. Nunca mais ouvi falar disso. Você acha que ela esconderia um irmão? Se ele tivesse feito algo grave, talvez, ou talvez só quisesse proteger a gente. Nossa mãe era assim. Ronaldinho desligou, mas as palavras ecoavam como um sussurro antigo. Expulso, silenciado, esquecido. Mais tarde, foi até a casa de Dona Yolanda, vizinha de infância, uma das poucas que ainda morava na rua da antiga casa da família. Dona Yolanda, posso perguntar uma coisa meio estranha? A senhora sorriu com ternura. De você, Ronaldinho, eu escuto até coisa maluca. Ele mostrou a foto. A senhora reconhece esse homem? Dona Yolanda ajustou os óculos, olhou por alguns segundos e então congelou. Meu Deus, isso é o Zé. Então existiu mesmo? Claro que sim. Era irmão da sua mãe. O coração de Ronaldinho disparou. Por que ninguém nunca falou dele? A mulher suspirou fundo, como quem acabava de abrir uma gaveta trancada há décadas. Foi uma tragédia. Os dois eram muito próximos, cresceram grudados. Mas Zé se envolveu com gente errada na adolescência. Chegou a ser preso por uns dias. Quando voltou, o pai deles não o quis mais em casa. O expulsou. E minha mãe? Ela chorou por semanas. Tentou convencer o pai, mas não adiantou. Depois disso, nunca mais se falou dele. Sua mãe nunca mencionava, mas eu sabia. Ela sentia culpa. Ronaldinho apertou a fotografia entre os dedos. Ele foi apagado. Foi esquecido à força. E sua mãe nunca se perdoou. Ele ficou na cidade? Não. Diziam que foi para outro estado. Trabalhou em fazendas, depois sumiu. Até que um dia, ninguém mais sabia se ele estava vivo. Ronaldinho ficou em silêncio. Era como descobrir um andar inteiro da própria casa que sempre esteve trancado. Naquela noite, Beatriz, uma amiga próxima, com quem ele dividia confidências desde tempos antigos, apareceu em sua casa. Vi que você não postou nada hoje. Isso é raro. Ele mostrou a foto, a carta, contou tudo. Ela escutou em silêncio, depois disse: Sabe o que eu acho mais cruel nisso tudo? O quê? Que ele viveu os últimos anos carregando essa imagem. Uma única foto. Talvez a única memória boa que ele teve. E você não fazia ideia de que ele existia. Ronaldinho olhou para o chão. E mesmo assim, ele me chamou de sobrinho. Porque no coração dele, você sempre foi. Mais tarde, já sozinho, Ronaldinho abriu uma caixa com lembranças antigas da mãe. Entre papéis e bilhetes, encontrou uma carta nunca enviada. O envelope estava endereçado a José Silva, sem selo. Zé, não sei se esta carta vai chegar até você, mas preciso dizer que nunca concordei com o que nosso pai fez. Você era meu irmão, e isso nunca mudou. Às vezes, sonho com a gente brincando no quintal, como antes, e me pergunto se você também pensa em mim. Se um dia eu tiver filhos, espero que eles nunca conheçam a dor de perder alguém em vida. Eu te amo, sempre. Ronaldinho fechou os olhos, sentindo a respiração pesar. Era como ouvir a mãe falando com ele, mas para outro destinatário, e pela primeira vez sentiu uma dor que não era sua, uma dor herdada. Levantou-se, pegou as chaves e saiu de casa sem pensar muito.
Precisava ver o lugar onde aquele homem viveu os últimos dias. Foi até o abrigo mencionado pelo padre. Lá, uma enfermeira o atendeu com surpresa ao ouvir o nome José. O senhor era da família dele? Ronaldinho hesitou. Depois disse: Eu acho que sim. Ela entregou uma pequena caixa de papelão. Dentro, apenas 3 objetos: uma blusa puída, uma Bíblia antiga e uma folha dobrada com uma anotação à caneta. Se o Dinho aparecer, diga que ele foi minha última alegria. Ronaldinho segurou o papel por vários minutos. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto. Alguém viveu no silêncio por anos, esperando um abraço que nunca veio. E agora, ele tinha chegado tarde demais. Mas talvez ainda não fosse tarde para honrar aquela história esquecida. Nos dias que se seguiram, Ronaldinho passou a visitar lugares esquecidos. Andava por vielas antigas, bairros onde sua mãe vivera na juventude. Cada esquina parecia esconder uma lembrança que não era dele, mas que agora sentia como se também fizesse parte de sua história. Ele segurava a caixa do abrigo como se fosse sagrada. A blusa, a Bíblia, o bilhete eram os únicos rastros de um homem que o mundo ignorou, menos ele. Agora não podia mais ignorar. Dentro da Bíblia, entre as páginas marcadas com fitas gastas, havia um pequeno envelope dobrado com cuidado. Em cima, escrito com letra tremida: Para minha irmã, caso algum dia me perdoe. Ronaldinho o abriu com mãos trêmulas. Graça. Eu nunca soube escrever cartas. Por isso vivi calado. Mas se um dia você encontrar isso, quero que saiba que eu tentei voltar. Te procurei nas ruas, nas igrejas, nos jornais. Vi você em outdoors, na televisão, mas não como a menina que corria descalça no quintal, e sim como mãe, como mulher de respeito, como alguém que me esqueceu, e mesmo assim, eu nunca deixei de te chamar de minha irmã, nem de sentir saudade. Ronaldinho leu a carta 1, 2, 3 vezes. Sentia-se invadido, pequeno, como se fosse uma criança escutando um segredo de adulto. Mais tarde, foi até a antiga casa da família, hoje abandonada. Pulou o portão enferrujado, pisou no chão coberto de folhas secas e se sentou no banco de pedra onde sua mãe costumava tomar café ao entardecer. Ali, lembrou-se de uma frase que ela repetia quando ele era pequeno: alguns silêncios são mais protetores do que palavras. Na época, não fazia sentido. Hoje, doía como verdade. Resolveu visitar uma última pessoa que poderia saber algo mais. A madrinha de sua mãe, Dona Amélia, uma senhora de 90 anos que vivia numa casa simples no interior. Precisou de 3 horas de estrada para chegar. Dona Amélia, eu preciso saber a verdade. Sobre o Zé. A idosa arregalou os olhos ao ouvir aquele nome. Você sabe do Zé? Descobri agora. Tarde demais, talvez, mas preciso entender o que houve. Ela fez sinal para que ele sentasse. As mãos trêmulas seguravam uma xícara de chá que esfriava lentamente. O Zé era um menino bom, ingênuo demais para o mundo. Sempre seguiu sua mãe. Maria das Graças era seu sol. Mas quando ele se envolveu com os rapazes da rua de baixo, tudo desandou. Ele foi preso, não foi? Foi. Por pouco tempo. Por estar no lugar errado, com as pessoas erradas. Nunca foi violento. Nunca fez mal a ninguém. Mas isso bastou para o pai dele jogá-lo na rua. E sua mãe tentou resistir. Mas naquela época, mulher que desafiasse o pai era desonra. Ronaldinho abaixou a cabeça. Ela nunca me falou dele. Porque doeu. Porque ela achava que proteger vocês significava esconder a parte triste da história. Mas quando ficou grávida de você, ela me disse: quero que meu filho cresça limpo, sem os fantasmas que me seguiram. Mas eu cresci com um vazio que eu nem sabia nomear. Porque esse vazio era dele. O Zé fazia parte da alma dela. E quando ele se foi, algo dentro dela também desapareceu. Antes de ir embora, Dona Amélia foi até o quarto e voltou com uma caixinha de madeira. Ela me pediu para guardar isso. Disse que talvez, um dia, o Dinho entenderia. Dentro da caixa havia várias cartas, todas escritas à mão, todas com o mesmo destinatário. Zé. Ronaldinho começou a folhear. Hoje o Dinho deu seus primeiros passos. Pensei em você ao vê-lo sorrir. Gostaria que ele te conhecesse. Nenhuma dessas cartas foi enviada. E mesmo assim, ela escreveu todas, durante anos. Ronaldinho saiu da casa com a caixa no colo e os olhos marejados. Parou no acostamento da estrada e ficou olhando o horizonte. Agora ele entendia. A mãe nunca o enganou por mal. Ela apenas tentou protegê-lo de uma dor que ela mesma não soube lidar. Mas ao fazer isso, ela apagou a existência de alguém que só queria ser lembrado. Naquela noite em casa,
Ronaldinho pegou todas as cartas, organizou por datas e colocou dentro da Bíblia do tio. Colocou tudo de volta na caixa. Depois escreveu com sua própria letra em cima da tampa de madeira: a história que não me contaram, mas que eu escolho lembrar. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ele sentiu paz. Mas sabia, ainda havia algo a fazer. Ele precisava voltar à capela. Precisava enterrar aquela foto com o nome certo escrito no verso. O sol mal havia nascido quando Ronaldinho estacionou em frente à mesma capela onde dias antes havia recebido a fotografia que mudaria tudo. O lugar parecia ainda mais quieto, como se carregasse o peso de uma despedida mal resolvida. Carregava em uma mão a pequena caixa de madeira com as cartas, na outra a fotografia dobrada. Mas agora, no verso, havia algo novo. Com sua própria caligrafia, ele havia escrito em letras firmes: José da Silva, irmão de Maria das Graças, tio de Dinho. Entrou em silêncio. O padre estava no altar, organizando velas. Achei que voltaria, disse o sacerdote, com um sorriso sereno. Ronaldinho apenas assentiu com a cabeça. Trouxe algo que pertence a ele e algo que pertence a mim. Caminhou até o local onde o caixão havia sido colocado, agora vazio. Sobre o mármore frio, colocou cuidadosamente a caixa. Isso é a vida dele, que nunca foi dita. E agora precisa ser lembrada. O padre aproximou-se com um olhar emocionado. A maioria das pessoas que morrem sozinhas não deixam nada além de documentos. Seu tio deixou palavras, e isso é raro. Ele deixou silêncio e esperança, respondeu Ronaldinho. E eu não vou deixar que esse silêncio o engula de novo. Após alguns minutos de contemplação, Ronaldinho saiu da capela e foi até o pequeno cemitério anexo. O túmulo ainda era recente, apenas uma cruz de madeira com uma placa simples: José N. Aquilo lhe doeu, sem sobrenome, sem história. Ele ajoelhou-se ali, respirou fundo e tirou do bolso uma folha dobrada. Uma carta escrita por ele mesmo na madrugada anterior. Abriu-a e começou a ler em voz alta. Tio, eu não lembro de você. Não lembro do som da sua voz. Não lembro do seu abraço. Mas descobri que você me carregou no peito por anos, que guardou uma foto comigo como se fosse um tesouro e que, mesmo sem ser lembrado, nunca deixou de me amar. A voz falhou. Ele limpou os olhos e continuou. Você me conhecia antes de eu saber quem era, e mesmo tendo sido esquecido, não esqueceu de mim. Então hoje, tio Zé, eu te dou um nome. Hoje você volta a existir. Com um marcador preto, ele escreveu na cruz de madeira: José da Silva, nunca esqueceu quem era, e agora será lembrado. Deitou a carta dobrada junto à cruz e colocou uma flor branca, colhida no caminho. Ficou em silêncio por vários minutos, apenas escutando o vento e os pássaros. Nenhuma lágrima vinha mais. Havia dor, sim, mas também havia completude. Era como se, enfim, a ausência tivesse nome. Na volta para casa, Ronaldinho passou por uma banca de jornal. Uma manchete em letras grandes dizia: Jovem é preso após briga em bar na Zona Norte. E ele pensou no tio. Pensou em quantas manchetes poderiam ter sido diferentes se alguém tivesse estendido a mão, se alguém tivesse escutado, se alguém tivesse perdoado antes do tempo acabar. Parou o carro no acostamento e pegou o celular. Ligou para Beatriz. Você ainda tá com aquele projeto social para jovens? Sim, por quê? Acho que tá na hora de abrir um espaço com o nome de alguém que foi esquecido. Quem? Zé. Só Zé. Na semana seguinte, Ronaldinho convidou amigos, familiares e membros da comunidade para uma pequena inauguração no salão da igreja do bairro. Lá, um quadro simples foi pendurado na entrada. Centro de Apoio José da Silva, onde ninguém será esquecido. Muitos não entenderam o nome, mas ele não explicou. Não precisava. Aquela era uma homenagem silenciosa, e talvez a mais sincera de sua vida. Naquela noite em casa, pegou novamente a fotografia, colocou-a num porta-retrato e a deixou sobre a estante da sala. Ao lado, uma vela acesa e uma frase escrita num papel dobrado: O silêncio nunca apagará quem você foi. Dormiu com o coração leve, mas antes de fechar os olhos, pensou em algo. Quantos mais existem como ele? Quantas histórias de amor sufocadas pelo medo, pela vergonha, pelo silêncio? E soube que aquela resposta, talvez, ele nunca tivesse. Mas prometeu a si mesmo: enquanto eu viver, ninguém à minha volta será esquecido.
Semanas haviam se passado desde a inauguração do centro comunitário. O nome José da Silva agora existia em placas, registros e, principalmente, em memórias que estavam sendo criadas a partir do seu legado silencioso. Ronaldinho passou a visitar o local quase todos os dias, não como celebridade, não como ídolo, mas como um homem que, enfim, compreendia que suas raízes eram mais fundas e mais frágeis do que imaginava. Ali, em meio a jovens que buscavam uma chance, ele via ecos do tio, garotos de olhar desconfiado, calados, com a alma esculpida por ausências. Alguns, perdidos como Zé um dia foi. Outros, esperando apenas alguém que os chamasse pelo nome. Numa tarde de terça-feira, ao chegar ao centro, Ronaldinho encontrou um menino sentado nos degraus da entrada, segurando uma bola furada. "Posso te ajudar, campeão?" perguntou com um sorriso. "Tô esperando minha irmã. Ela tá lá dentro", respondeu o garoto com os olhos baixos. "Qual o seu nome?" "Gabriel." "Você joga?" "Jogava. Mas meu padrasto quebrou minha bola." Ronaldinho se abaixou, olhou nos olhos dele. "Então vamos fazer assim. Você entra lá comigo, escolhe uma nova e promete cuidar dela como se fosse única. Pode ser?" O garoto assentiu tímido, mas um sorriso brotou em seu rosto. Naquele instante, Ronaldinho percebeu. Era isso que seu tio queria ter feito por ele. Estar ali. Apenas estar. Naquela noite, em casa, Ronaldinho acendeu uma vela ao lado da estante, onde agora repousava o porta-retrato, com a imagem que mudou sua vida. A fotografia do menino e do homem ajoelhados no campo de terra. Do lado, uma pequena plaquinha. "Tio Zé, você não foi apagado. Você foi reencontrado." Sentou-se no sofá e abriu um caderno novo. Começou a escrever. Hoje, Gabriel ganhou uma bola nova, mas não foi só isso. Ele ganhou um nome. Alguém olhou para ele e viu mais do que silêncio. E tudo isso porque alguém, anos atrás, guardou uma foto. No dia seguinte, Ronaldinho visitou o cemitério mais uma vez. Levou flores. Levou também algo mais. Uma moldura simples com a carta que o tio deixara dobrada dentro da Bíblia. Pediu ao padre para colocá-la em exposição permanente na capela, com um bilhete embaixo. Para todos que foram esquecidos, mas nunca deixaram de amar. O padre, emocionado, assentiu. "Essa história precisa ser contada", disse ele. "Precisa ser sentida", respondeu Ronaldinho. "Porque não é sobre fama, nem sobre passado. É sobre escutar os silêncios." Na saída, uma senhora se aproximou. Trazia nos braços uma pasta antiga, com recortes de jornais, fotos e documentos. "Você é o Ronaldinho, certo?" "Sim, senhora. Eu conheci o José. Trabalhamos juntos numa feira. Ele me falava de você. Dizia que você era a melhor coisa que ele tinha feito sem saber." Ronaldinho sorriu, sem palavras. Ela entregou a pasta. "Isso pertence a ele. E agora, a você." Em casa, abriu a pasta com calma. Dentro, entre papéis amarelados e recortes, havia uma única folha escrita à mão com o título "Coisas que ainda quero fazer se eu viver mais um pouco." Era uma lista simples: voltar a falar com Graça, ver o Dinho jogar ao vivo, pedir perdão, comprar uma bola para um menino triste ter um nome no meu túmulo. Ronaldinho leu item por item com os olhos marejados e percebeu que, de algum jeito, mesmo sem estar vivo, Zé tinha conseguido tudo, porque às vezes a vida se cumpre depois da morte. Dias depois, numa entrevista rápida para um canal local, um jornalista lhe perguntou: "Você é lembrado no mundo todo, Ronaldinho? Mas e você? Quem você não consegue esquecer?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, olhando direto para a câmera: "Alguém que o mundo apagou, mas que me ensinou que o amor não precisa ser lembrado para existir. Basta ser vivido." Ao voltar para casa, acendeu novamente a vela e, pela primeira vez, colocou música, uma melodia antiga, sem letra. Aquela que sua mãe cantarolava baixinho na cozinha quando achava que ninguém estava ouvindo. E naquele som suave, entre notas e memórias, ele finalmente entendeu. A história que nunca foi contada, agora vivia nele.